Olá, meu nome é Fábio Garcia, trabalho com informática. Estou criando esse vídeo hoje para divulgar algumas ideias que eu tenho guardado comigo há um tempo e agora eu decidi passar para frente. E tentar criar um movimento para mudar a situação do nosso país como se encontra atualmente. Eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho para aplicar no nosso país e eu vou explicar para vocês hoje. Nosso país, ele vive numa democracia. Uma democracia em que a gente vota para ter um representante que nos represente. Mas no final, esse representante não representa a ninguém, só a si mesmo. Ele representa o que é o seu bolso. Ele representa o que é o seu partido, aos seus próprios interesses. É isso que ele representa e nada mais. O meu objetivo é criar um novo sistema em um novo patamar, com uma nova constituição, uma nova forma de pensar. Como fazer isso? Através da sua ajuda, de você que está me vendo agora. Como que a gente vai fazer isso? Vou explicar agora o que é a minha ideia. Por que ter senador, deputado, vereador? Essas pessoas arrancam o dinheiro do seu imposto e do meu imposto. Eu tive uma ideia para mudar isso. Todos nós temos um cadastro. Cadastro do nosso RG, nosso CPF, documento de habilitação, tudo isso a gente tem. Na internet a gente tem isso. Por que não usar esse cadastro para selecionar as pessoas, para que elas criem as próprias leis, para que as próprias pessoas criem e reformulem essas leis? Não há necessidade de se ter congresso. Aí você fala, pô, precisa de ter pessoas como representantes locais. Sim, concordo. Mas esses representantes locais deveriam ser concursados. As pessoas prestam concurso público e se fizer qualquer porcaria, qualquer coisa errada, saem fora. E não tem mais direito a voltar ao cargo. Dessa forma a pessoa vai ter medo e não vai fazer as coisas de errado. Entendeu? Aí você fala, como então que vai ser votadas as leis? Por exemplo, tem uma lei para medicina, em que essa lei precisa ser votada. Atualmente, ela vai lá para o senador, o deputado, não importa. No final das contas, ela vai ser aprovada se alguém receber vantagem de alguma forma. É assim que as coisas funcionam atualmente. No que muda a minha ideia? Não teria senadores, não teria deputados, não teria vereadores. O que teria? Teria o quê? As pessoas seriam selecionadas aleatoriamente, nesse banco de dados já tem com os nossos dados, em relação à lei que vai ser criada. Por exemplo, vai ser criada lei para medicina, por que não selecionar 50 pessoas naquela região ou estado para votar essa lei aleatoriamente? Pessoas da área e pessoas não da área. Pega 25% das pessoas que estão ali, desses 50, que beneficia essa lei, para ir lá votar. 25% que não beneficia. E o restante, os 50% restante neutro da população, para votar ou criar essa lei. Dessa forma, não ia ser necessário se ter deputados, não ia ser necessário ter senadores, não ia ser necessário mais nada disso. O dinheiro que ia ser poupado é o dinheiro do seu e do meu imposto que ia ser poupado com isso. Dessa forma, tudo ia ser mudado. Tudo isso ia ser mudado. E como que a gente vai mudar isso? Não é só com esse vídeo. Não é só com eu falando. Uma andorinha só não faz verão. É com você que está me assistindo agora. Eu tenho orgulho do meu país. Tenho sim. Mas muitas vezes, muitas pessoas não têm esse orgulho. Mas é óbvio que não vai ter. Como a pessoa vai ter orgulho se o nosso salário mínimo é tão baixo? A pessoa ganha 300, 400 reais por mês, enquanto que um salafrário, enquanto que um calhorda, um canalha, trabalha 8 anos e pode se aposentar. Em que esse mesmo canalha, esse deputado que está lá dentro, ganha 15, 20 mil reais. Enquanto que um coitado trabalha a vida inteira e muitas vezes morre antes de receber o seu benefício. Essa é a realidade do país.
Essa é a realidade que você e que eu estamos acostumados. Mas a gente pode mudar isso. E como que a gente vai mudar isso? Se juntando. Uma formiga por uma pessoa é esmagada. Agora bilhões de formigas devoram aqueles que nos pisam. Entendeu? A gente precisa se unir para derrubar esse sistema. E no que se baseia a minha ideia? A nível de ensino. É a mudar a situação como que está agora. Hoje em dia as pessoas são aprovadas automaticamente. Nas escolas tem crianças que não sabem ler nem escrever. Adolescentes que estão no 3º ano colegial e não sabem escrever o próprio nome. Tudo é para inglês ver. Ah, não, nosso país agora não tem mais analfabetismo. Mentira. Mentira. Eles querem o quê? Pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Mas, no entanto, criam um sistema para emburrificar o nosso sistema de ensino. Para não deixar tapados. A televisão nos desinforma. A rede Plim Plim faz com que as pessoas fiquem vidradas, tapadas como se fosse um cavalo com um cabresto olhando somente para frente. E que não percebe que a Rede Globo esteve ao lado da ditadura militar. E que não percebe que a mesma Rede Globo manipulou quando o Lula foi competir com o Collor na eleição. E que não percebe que a mesma Rede Globo usou o meio de comunicação para ocultar informação do povo. O que a gente precisa é de políticos sem rabo preso por ninguém. A gente precisa é de mudar essa situação. De um representante do povo. Certo? É isso que a gente precisa. Mas isso não existe. Um representante dessa forma não existe. Mesmo eu, ou você, ou o outro, tem interesses pessoais. E não é isso que eu quero. Não é isso que se baseia a minha ideia. Minha ideia é dar o poder ao povo. E somente ao povo ter esse poder. É colocar sim representantes, mas locais. Em cada município. Deu um problema na rua, deu um problema no asfalto, deu um problema em qualquer coisa. Esse problema ser resolvido rapidamente, sem burocracia. Que as pessoas, que esse problema fosse resolvido sem precisar usar da corrupção, sem lavar a mão de ninguém. Dar uma educação melhor para as nossas crianças. É isso que precisa ser feito no nosso país. Tirar essa aprovação automática que existe nas escolas. Dar um salário decente para os nossos professores. Dar um salário decente, dá decência para a mentalidade dos pais, para que vejam o que está acontecendo no nosso país. Para que veja que o nosso país está se tornando cada vez mais burro, está indo para cada vez mais para o buraco. Por quê? Porque o nosso nacionalismo é só para o futebol. Quando tem a Copa do Mundo, todo mundo, eu sou brasileiro. Ah, não, eu sou patriota. Mas o patriotismo é pífio. É podre! O verdadeiro patriotismo é aquele que luta pelos seus direitos, que corre atrás, que faz a mudança, que faz as coisas acontecerem. Esse é o verdadeiro patriotismo. E amar a pátria, ser nacionalista, é amar a sua pátria, mas não ser cego pela sua pátria. Não ser cego, não ser xenófobo, não ser homofóbico. Amar a sua pátria é ter caráter. É ter caráter, é lutar pelos direitos de cidadão que cada um tem. Isso é amar a pátria. Não é uma bola de futebol. Não é 11 homens correndo atrás de uma bola. Isso não é amor à pátria. Isso é banalização. O que eu quero, o meu sonho, é que cada brasileiro, você que está me assistindo, tenha amor à pátria. Que ame a pátria e que faça diferença nesse país. Cada um precisa ter a noção, ter discernimento
Cada pessoa precisa ter esse discernimento do que é certo e do que é errado. Porque hoje em dia, a situação está tão precária e tão ruim que as pessoas preferem ser corrompidas do que mudar a situação. Preferem fazer as coisas pelo jeito mais fácil. É isso que as pessoas preferem. Hoje em dia, um pai de família tem medo de sair na rua e levar um tiro na cabeça por um menor que não pode ser julgado. Por quê? Porque na nossa Constituição tem uma cláusula pétrea que não permite que ele seja julgado como maior. Quando ele comete crimes horríveis, que ele estupra, que ele mata, que ele faz o inferno a quatro na vida de um monte de pessoas, mas não acontece nada. Nada acontece com ele. A gente precisa mudar essa situação. A gente precisa realmente mudar essa situação. E eu preciso de você que está me vendo agora. Eu preciso que você saia dessa cadeira. Que você mude essa situação. Que se levante. Que faça a diferença. Você que está me vendo agora, hein? Faz a diferença. A gente precisa se unir para mudar isso. Para dar um ensino decente para nossas crianças. Para que um policial não saia na rua despreparado, sem colete, sem uma arma que seja capaz de trazer a segurança. Em que um traficante tem um fuzil e dá um tiro em sua viatura e atira e acerta o seu corpo. Se eles não têm a segurança, se a própria polícia não tem a segurança, como nós, cidadãos, teremos a segurança? Como a gente vai ter segurança dessa forma? O dinheiro que era para ser investido na segurança vai aonde? Vai pro bolso. Bolso de gordos que se engordam do dinheiro nosso. Desses calhordas que estão no poder. Desses que estão no poder e eles arrancam a decência do nosso país. Eles arrancam como sanguessugas. Arrancam como sanguessugas o dinheiro que era para ser investido na segurança, que era para ser investido na educação, que era para ser investido em hospitais. Enquanto isso, pessoas morrem em filas de hospitais. Enquanto isso, os estudantes não aprendem as coisas. Eles não aprendem nada. Pelo contrário, vão para as escolas, infernizam a vida dos professores. E o professor muitas vezes se perde a paciência, perde o emprego. Vira noticiário em televisão. Ah, não! Coitado do aluno! É um absurdo. É um absurdo o desrespeito que tem com o ser humano. E é um absurdo passar a mão na cabeça de bandido, de marginal. É um absurdo passar a mão na cabeça de pessoas que não são humanas. Não são humanas. Eu sou totalmente a favor dos direitos humanos. Mas para humanos, quem é bicho deve ser tratado como bicho. Se você for para o Iraque, se você for para algum país árabe, se você rouba, eles te cortam a mão. E não é errado. Não é errado. Se você é um estuprador que estupra uma criança de 6 anos de idade, eles pegam o seu pinto e cortam fora. Isso era o certo a se fazer. Mas, no entanto, não. É contra os direitos humanos. Não, tadinho dele. Passa a mão na cabeça dele. Que ele entra na sua casa e estupra a sua filha. Estupra a sua mulher e te mata. Que país é esse que a gente vive? Que as coisas continuam sempre da mesma maneira e nada muda. Nada muda, sempre fica a mesma estagnação. A minha ideia era criar uma escola em que as pessoas pudessem estudar, entrar nessa escola e ter a sua universidade gratuita.
em que as pessoas não precisassem fazer o vestibular, que a pessoa, quando ela fosse fazer o colégio público, a nota que ela teve no colégio público fosse o carimbo dela, a passagem dela para uma universidade. Que ela não precisasse ter de pagar universidade nenhuma. Se ela tivesse esforço, ela conseguiria entrar numa universidade. Eu acredito que existe, em média, 4 tipos de pessoas no mundo. Sim, 4 tipos. Aqueles que têm oportunidade. Tem gente que tem oportunidade. Luta e consegue as coisas. Certo? Existem pessoas que têm oportunidade, mas não dão valor a essa oportunidade. É filhinho de papai, filhinho de mamãe. Não dão oportunidade nenhuma, joga fora. E fica sem estudar. Às vezes o pai banca, às vezes não. Às vezes derruba a empresa. Existem pessoas que não têm a oportunidade, mas lutam, estudam e entram nas melhores universidades do país. Existem pessoas que não têm oportunidade e não correm atrás. Existem esse tipo de gente. Eu acho que todos têm que receber oportunidade. Sim, todos têm. Mas deve existir uma escola especializada para aqueles que querem vencer na vida. Para aqueles que não querem ser estagnados. Para aqueles que não querem ficar parados. E essa escola, a pessoa tem que estudar ali dentro. Essa pessoa tem que se instruir. Politicamente, tem que ter ensino político na escola. Não um ensino político que fale que o seu sistema, ou o meu, ou o dele é o melhor. Não! Que tire a venda dos olhos. Que dê o senso crítico. Que proteste, que lute. A minha ideia é que o brasileiro abrisse seus olhos, abra os olhos, acorde para a realidade e mude a situação do país. É isso que eu quero que cada um que assista esse vídeo faça. Se cada um for uma semente só, e a gente plantar uma sementinha em cada lugar, a gente cria uma floresta! A gente muda essa situação. A gente sai da estagnação. Mas não depende de mim. Depende de todos nós. De todos nós. Você, policial. Você, médico. Você, profissional que for. Você, capitão. Você, general. Eu pergunto a todos vocês que veem esse vídeo. Vocês têm orgulho da sua nação, como ela está? Como ela está hoje? Vocês têm orgulho do que acontece? As pessoas roubam, um adolescente rouba, mata, estupra, faz o inferno a 4 e fica livre. Você tem orgulho disso? Você tem orgulho da nação como ela está agora? Pergunta a você, general. Pergunta a você, capitão. Pergunta a você, dona de casa. Você tem orgulho no nosso país atualmente? A minha ideia que eu exponho a vocês é para mudar essa situação. Para mudar tudo isso. Trazer dignidade à polícia. Trazer dignidade ao nosso exército. Porque eu digo uma coisa. O nosso país no futuro vai ser o futuro terrorista do mundo. Aí você fala, nossa, tá exagerando. Não tô. Nós temos água, nós temos recurso hídrico. A água tá acabando no mundo. O que vai acontecer quando a água acabar? E nosso país está despreparado. Com uma juventude que hoje só fica ouvindo funk, tchá-tchu, 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 tchá. Que tem uma cabeça oca e vazia. Que não luta pelos seus direitos. Que aceita as coisas que a mídia fala, que a Globo fala, que o inferno A4 fala. O que vai ser de quando os Estados Unidos invadir nosso país, sendo que eles já têm uma base no Paraguai para esse fim? O que vai ser do nosso país? Eu falo para vocês o que vai ser do nosso país. Nosso país vai ser dividido.
vai ser fragmentado e tudo que é nosso vai ser roubado se a gente não fizer nada. Onde está o poder? O verdadeiro poder está no conhecimento. Está nisso aqui, ó. Esse é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder não vem do dinheiro. O conhecimento gera o dinheiro. Por isso que aqueles que estão no poder quer que você fique aí parado. Que você não lute. Que você se estagne. Por isso que ele quer que você vá para a escola e fume baseado. Por quê? Porque você fumando baseado, maravilha, toda nice. Você não vai fazer nada! É para isso que ele quer. Eu não sou nada, não tenho nada contra quem use. Você quer usar, você quer se matar, se mata, se joga, mas não atrapalha a vida dos outros. Entendeu? Não atrapalha a vida dos outros, porque você, comprando o seu baseadinho, você está financiando o quê? O tráfico de drogas. E várias crianças morrem por causa disso. Você é o assassino. Não é o bandido que pegou a arma e atirou. Não. Porque você gera eles. Você é que gera esse povo. Você que está assistindo agora, que usa droga, é que gera esse povo. A gente precisa mudar essa situação. A gente precisa entrar nas favelas. A gente precisa mudar, trazer dignidade ao povo de bem que tem lá dentro. E pegar os marginais, os assassinos, os estupradores e tratar eles como os animais que eles são. É isso que a gente precisa fazer. Porque os filhos deles também terão o mesmo destino dos nossos filhos. Muitos bandidos vão assistir esse vídeo. Muitos vão. Eu falo pra você, mesmo você que é bandido, mesmo você, o que você espera do futuro do seu filho? Você espera que seu filho seja um drogado? Que ele morra na sarjeta? Você espera isso? Você espera que o nosso país seja malquisto lá fora? Que uma pessoa, como eu já ouvi, entrou no supermercado e anunciou para todo mundo que era ladrão, que brasileiro era ladrão. No Japão isso ocorreu. Está entrando o brasileiro no recinto. Isso é uma vergonha. É uma vergonha a imagem que a mídia nacional passa para o exterior. Mas é a realidade muitas vezes. Isso precisa mudar. Eu não quero o apoio de uma. Eu não quero o apoio de duas. Eu quero o apoio do povo brasileiro. Eu quero mudar a situação desse país. Não como um político. Eu não quero ser presidente. Eu não quero ser vereador. Não quero ser merda nenhuma. Não quero ser nada disso. O que eu quero é seu apoio para esse movimento. Para o movimento da mudança. Para a derrubada da Constituição. Para derrubar esse sistema que está aí agora. Para tirar a Constituição e para tirar o Congresso. Para que aplique um sistema em que as pessoas sejam concursadas. E para que as leis sejam votadas pelo próprio povo. Derrubar o poder do executivo. Reformular o judiciário, tornar as coisas mais práticas, sem burocracia, tornar a máquina administrativa melhor, fazer com que as pessoas tenham orgulho de ser brasileiro, não numa Copa do Mundo, quando uma bola está rolando. Não, ser patriota, ser nacionalista tem a ver com caráter. Com o caráter do ser humano. Não tem a ver com sexo, com preferência sexual, com qualquer outro tipo de coisa. Cor, raça, não. Tem a ver com caráter. Ser um ser humano de caráter. É isso que diferencia um ser humano e um animal. E aqueles que são animais não merecem ter direitos humanos. Um estuprador de uma criança de 6 anos não merece isso. Não merece isso. Esse meu vídeo que eu estou fazendo é para informar para vocês.
O que precisa ser mudado? E para que vocês acordem. Eu cansei. Eu cansei de tentar cantar, de tentar mostrar as minhas ideias, as minhas músicas. Cansei. Cansei. Não adianta. Não adianta. Se eu não falasse, ficasse quase rouco, não adiantaria. Porque eu vi que muitos tentaram. Muitos. Legião Urbana, Cazuza, tantos outros tentaram. E o que o povo assimilou de tudo que falaram? Que você assimilou? Que a juventude nossa assimilou? Nada. Continua a mesma coisa. O que eu quero é mudar isso. O sistema precisa ser mudado. Eu não sou comunista, não sou socialista, não sou capitalista. Eu sou contra todos esses regimes. Eu acho que o melhor método de dividir o bolo, como um professor de história uma vez me disse, o bolo, é como se divide o dinheiro do povo, como se faz as coisas acontecerem. Eu acho que seria melhor se as indústrias fossem indústrias mistas, em que uma indústria, se viesse para cá, tivesse que ceder a tecnologia que ela tem, para que nós tivéssemos proveito disso. O país tem que fazer parcerias com o Japão, que não tem território para plantação. A gente precisa fazer parcerias, mas obter tecnologia em troca dessa parceria. A gente precisa investir em tecnologia, investir nas nossas mentes. As nossas mentes vão parar tudo pro exterior, vão tudo para fora. Por quê? Porque aqui muitas vezes não tem valor. Uma empresa prefere contratar uma pessoa de fora do que contratar um brasileiro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas dá até para se entender. Ele não tem qualificação. Ele não tem preparo. Aí pensa assim, por que ele não tem preparo? Por que ele não tem educação? Por quê? Porque na escola que ele estudou, ele não teve acesso a essa preparação, que muitos lugares do Brasil não têm. Que ele teve um acesso ruim a essa escola. Ou mesmo por preguiça dele mesmo, que ocorre. A gente precisa reformular esse sistema falido. A gente precisa dar valor à nossa segurança. Dar valor à nossa segurança aos nossos policiais. Equipar melhor nossos policiais. Dar segurança nas ruas. Tratar melhor as pessoas nos hospitais. Através desse dinheiro que é ser tirado desses senadores, desses deputados, desses vermes que estão no poder, através desse dinheiro ser investido na saúde. Para que a pessoa entrasse num posto de saúde e fosse bem tratada, bem recebida. Que o médico recebesse bem por isso. Para que o ensino, para que o professor fosse valorizado. Para que o professor, quando chegasse no final do mês, ele falasse, ó, eu tenho orgulho de ser professor. Mas não é isso que ocorre hoje em dia. Ninguém valoriza o professor. Se a pessoa falar, você é professor, nossa, você é professor. Que país é esse que não valoriza o seu próprio ensino?